Olá, boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de exercícios. Estamos tratando aí das questões de direito constitucional e que são questões tanto da banca Consulplan quanto da banca Vunesp. São questões mais avançadas. Essa é a nossa quinta aula, tá, Elisa? Quinta aula. Não vai ter sexta aula, não. É quinta aula mesmo. Antes de eu apagar esse quadro aqui, essas definições, porque estamos aqui num ponto do nosso conteúdo, após a parte inicial, que são aqueles 4 capítulos, especificamente o título 1, após o título 1, o artigo 1º, Elisa, aí você tem em mãos aí a Constituição. No artigo 1º, nós temos os fundamentos, o subtítulo, ótimo. Soberania e cidadania, ok. Depois, artigo 2º, são os poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O 3º, ele não fala dos fundamentos, mas ele fala dos objetivos fundamentais. Enquanto os fundamentos são substantivos, os objetivos fundamentais são os verbos. É o conga erga pro. E o artigo 4º encerra esse título 1º, tratando dos princípios que regem a República Federativa do Brasil na ordem internacional. Os princípios nas relações, as relações internacionais. As relações internacionais. Então, artigo 1º, fundamentos. Artigo 3º, objetivos fundamentais. Fundamentos e objetivos fundamentais. O parágrafo único do artigo 4º, por sua vez, diz que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Nesse momento, é o momento que nós vamos dissecar a expressão República Federativa do Brasil. República, forma de governo. República, monarquia. Federativo diz respeito à federação, forma de Estado. O sistema de governo, presidencialista, parlamentarista, e a forma de governo, democrática e não democrática. Nós já vimos isso. No título 2, nós iniciamos dos direitos e garantias fundamentais. Então, vamos ter aí 5 capítulos. Cada um destes capítulos, ele congrega, ele agrega, ele reúne uma determinados direitos com determinadas características específicas. Cada um desses capítulos, ele engloba direitos com características distintas. Mas antes de nós adentrarmos especificamente, é imprescindível nós fazermos algumas considerações pertinentes a uma teoria geral dos direitos e garantias fundamentais, correto? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós vimos no quadro anterior os 4 status de Jelinek. Os 4 status de Jelinek. Então, quais seriam esses 4 status de Jelinek, né? O primeiro status, isso aí é uma classificação pertinente aos direitos. Eu acho essa classificação, não pode falar, deixa eu falar aqui, uma classificação ótima. Mas, vamos lá. Perdão, Elisa, aí o vocábulo chulo. Os 4 status de Jelinek, com o fim de auxiliar, então, a compreensão do conteúdo. O primeiro é o status passivo, né? O status subjectionis, status passivo. O que quer dizer isso? É aquela situação em que o indivíduo encontra-se em posição de subordinação aos poderes públicos, né? Caracterizando-se como um sujeito sobre o qual são impostos deveres, indivíduos a quem se impõem deveres, né, para com o Estado.
Subordinação aos poderes públicos. Sujeição a deveres fundamentais. É isso que nós temos que ter em mente. A Elisa, você vai imprimir. Eu não mandei para você porque eu ainda não organizei as aulas de ontem, as telas, né? Mas vou mandar até amanhã. Ok. Status passivo é o indivíduo que se subordina aos poderes públicos e, então, tem-se uma sujeição a deveres fundamentais. O que seria o estado negativo? Diz respeito ao Estado não se imiscuir, ou melhor dizendo, a não ingerência do Estado em relação ao indivíduo, a autodeterminação do indivíduo. Então, enquanto o passivo diz respeito à sujeição do indivíduo aos deveres, o status negativo é aquele clássico. A gente usa bem essa expressão sempre, né? Os direitos negativos, as liberdades negativas, quando nós estamos a tratar daquela primeira dimensão. Então, o negativo a gente já está bem, a gente pensa bem sobre ela. O positivo, por sua vez, diz respeito à exigência de atuação, o status positivo, ou melhor, status civitatis, está presente, se encontra, ocorre naquelas situações em que o indivíduo tem o direito, o positivo, o direito de atuação, ou melhor, o direito de exigir uma atuação positiva do Estado. Negativo, o Estado não vai se imiscuir, não ingerência do Estado. O positivo, por sua vez, é a exigência de atuação do Estado pelo indivíduo, exigência de si a favor do indivíduo. E, por fim, o status ativo diz respeito ao exercício dos direitos políticos. Estamos conversados. A par dessa classificação, desses 4 status, nós temos essas dimensões, a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. Eu vou colocar aqui para nós fazermos uma comparação. Os 4 S. Parece programa de qualidade de empresa japonesa. Os 4 S. O passivo, o negativo, o positivo e o ativo. O passivo, o negativo, o positivo e o ativo. Na última aula eu tentei fazer uma classificação tendo em vista o Estado e o indivíduo, mas não é boa essa classificação que eu me utilizei, não. É melhor ficarmos aqui como manda a doutrina, seguir o figurino. Passivo, subordinação aos poderes. O passivo, vou colocar subordinação. Subordinação. O negativo, não ingerência do Estado. Subordinação indivíduo, não ingerência do Estado. O positivo diz respeito à exigência de atuação positiva do Estado. E o ativo diz respeito à atuação política do indivíduo, exercício do direito político. Exercício, direitos políticos, né? Então é isso, os 4 status de Jelinek. Os 4 status de Jelinek. Agora, vamos comparar esses 4 status de Jelinek com Jelinek, ou como queiram, dimensões com as dimensões objetiva e subjetiva. A dimensão subjetiva, por sua vez, diz respeito a quê? Aos direitos de proteção, aos direitos negativos e
aos direitos de exigência de prestação. Então, este aqui, direitos negativos e positivos, são esses dois aqui. Essa é a dimensão subjetiva. Diz respeito ao direito de proteção não ingerência do Estado no indivíduo, são aquelas liberdades fundamentais do indivíduo. E também, e não só isso, e também a exigência de prestação por parte do indivíduo do Estado de bens e serviços, prestação de bens e serviços, prestações positivas, exigência de prestações positivas por parte do indivíduo. Então, o Estado ele pode agir de uma forma negativa, como? Quando ele se abstém de interferir na esfera individual. Ou então, ele age de uma maneira positiva, quando ele presta comodidades a um indivíduo. Então, se ele não faz e se ele faz, nós temos duas faces de uma mesma moeda, que é a atuação do Estado, a face negativa e a face positiva. Essa, por estranho e paradoxal que possa parecer, é uma dimensão subjetiva. Então, a dimensão subjetiva diz respeito ao sujeitos, indivíduo, sujeitos, acho que vou ter que colocar aqui, que agora ficou melhor. Não só ao indivíduo, mas aos sujeitos da relação indivíduo-estado. Indivíduo-estado. E o que se configura uma relação que nós chamamos aí, né, doutrinariamente, de direito público. É isso que é o direito público. Eu tive uma dificuldade, eu levei anos para entender o que era direito público. Ninguém falava comigo o que era. Bem, é uma relação jurídica em que uma das figuras é o Estado. Simples assim. Sujeitos. Então, indivíduo face ao poder público. Ele pode estar numa situação ou estar em outra. E já, por sua vez, a dimensão objetiva, a dimensão é o próprio direito em si. É o próprio direito em si, que são aqueles conjuntos de valores. Quando eu estou a tratar das dimensões objetiva e subjetiva dos direitos, né, no sentido mais amplo, essa palavra engloba também as garantias dos direitos e garantias fundamentais, eu estou a tratar em um determinado aspecto, quando eu estou a dizer do conjunto de valores básicos daqueles direitos em si, eu estou tratando dessa dimensão objetiva, conjunto de valores básicos de conformação do Estado democrático de direito, né? Estabelece diretrizes tanto para os poderes quanto para os particulares. E quando estes direitos fundamentais, eles interferem, ou eles afetam, ou eles impactam as relações dos particulares, aí nós temos aquele fenômeno que é conhecido como eficácia radiante dos direitos fundamentais. Eficácia radiante dos direitos fundamentais. É aquela dimensão objetiva dos direitos e garantias fundamentais, impactando, afetando, definindo as relações entre os particulares. Eficácia radiante dos direitos fundamentais. Então, vencemos as dimensões objetivas, a dimensão objetiva, a dimensão subjetiva. E quanto às características, que é aquele rol de características, eu só gostaria de atentar por uma palavra maldosa, maldosinha, capciosa. É a palavra limitabilidade, que é sinônimo de relatividade. Então, nesse contexto de características de direitos fundamentais, quando nós ouvirmos, lermos a palavra limitabilidade, nós não estamos a tratar do rol, nós não estamos a tratar daquele princípio, qual era o nome?
da não tipicidade dos direitos fundamentais. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar da verdade que os direitos fundamentais eles não têm natureza absoluta. Essa é terrível, né? Vou tirar uma foto aqui. Ótimo. Os direitos fundamentais, eles se submetem a um princípio que se chama princípio da não tipicidade dos direitos fundamentais. Mas você não vai usar que eles são ilimitados. Não, porque eles são relativos. Dimensões. Agora, vamos lá continuando aí com os nossos exercícios e daqui a pouco nós vamos falar sobre aquela classificação de primeira geração, segunda geração. Vamos fazer um quadro sobre isso. Tirei a foto. A aplicação, aquele exercício sexto é um exercício difícil. Primeiro, letra A, você está com ele aí, que a palavra errada é ilimitabilidade. Vamos voltar nele. Ok. Porque isso tudo que nós estamos a falar aqui diz respeito a esse exercício. A aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares e o poder público dá-se o nome de eficácia externa ou objetiva. Ah, não. Isso aqui ainda é uma outra classificação, né? Porque os direitos fundamentais, eles regulam principalmente as relações entre o Estado e particular. Discordo. Tudo bem. É um ponto de vista do doutrinador que eu estou tendo, né, como linha, como norte. Como regra, representam direitos conferidos ao particular frente ao Estado. Regulam as relações verticais. Então, vamos colocar aqui. Vinculação dos direitos fundamentais. Vinculação dos direitos fundamentais. Quando temos os direitos fundamentais, né, no âmbito, como pano de fundo, as relações entre Estado e particulares, relação entre Estado e particular, Estado particular, nós temos, então, relações verticais. Relações verticais. Eu tinha um professor na faculdade que, para mim, ele era uma grande inspiração. Eu tenho muita saudade dele. É ruim, né? A gente se forma e vai embora e nunca mais vai ver o professor. É o professor Florivaldo. Ele era de direito administrativo. Uma vez ele contou um caso para mim, eu não me esqueço disso. Ele falou que quando ele começou a dar aula, ele é uma pessoa incrível, incrível. Ele começou a dar aula, ele falava que determinadas concepções... Você já ouviu uma expressão em alemão que chama Weltanschauung? Não sei se é assim que se pronuncia. Você sabe o que significa isso? Não. Eu já falei sobre isso para você uma vez. Eu acho isso tão interessante. É Weltanschauung. Enfim, depois eu posso... Essa palavra significa cosmovisão. Cosmovisão. E significa uma determinada ideia que nós temos, mas a gente não sabe que a gente tem essa ideia.
Uhum. Um exemplo dela, e elas são assim, é de uma força, e o mais interessante é que a gente não se questiona a respeito dela. Uma delas é, por exemplo, o amor materno. Aí, como assim? Isso tem mais a ver com a cosmovisão, sabia disso? Eu fiquei tão Sim. surpreendido. Como assim? A cosmovisão é a visão de mundo, é o Visão de conhecimento mundo. do mundo, da pessoa, né? Que a gente acaba sendo influenciado, né? Muito influenciado. Exato, mas são algumas, vamos colocar, ou verdades ou diretrizes que não são questionadas. E, por exemplo, vou dar um exemplo. Se uma pessoa ela tem um problema com o pai ou com a mãe dela, ela não consegue se ela não se sair dessa cosmovisão em que nós estamos inseridos. Uhum. E Sim. essa questão, essas relações, isso uma vez uma psiquiatra, um psicólogo, numa palestra, eu fiz um curso, ela falou o seguinte: essa teoria trazida por Freud, ela é uma dentre mais de 100 das teorias. Só assim a pessoa consegue superar uma eventual fratura emocional ou uma frustração. Eu achei isso muito interessante. É. Mas né, professor? É só que a gente toma aquilo como sendo a única, né? A única válida. A única válida. Então ele me contou, e isso aqui eu achei interessante na hora que eu li isso aqui, dizer que os direitos fundamentais eles diziam respeito às relações Estado particulares. E na minha cabeça já não é assim. Mas isso tem a ver com um período anterior ao meu pensamento. E Sim. aí ele contava um caso que me marcou muito. Sabe quando a gente estudava o discricionário e ato vinculado? A gente estava estudando isso porque ele era professor de direito administrativo. Foi então por isso que eu amo direito administrativo. Ele falou, a gente tinha que fazer ele me dava uma aula, e eu adoro esse tipo de aula, quando a pessoa ela expõe um determinado caso e ela pede para você formular os conceitos e depois ela seleciona umas pessoas para poder ler o que Uhum. foi feito, né? E ele estava falando, é um caso clássico das marcas do hospital e do chafariz na praça pública. O prefeito ele tinha o dinheiro para comprar as macas e para fazer o chafariz. E agora, na época, quando eu me formei, em 2000, 99, que foi da ter sido essa aula, ele ficava muito feliz de saber que todo mundo na minha sala, depois da exposição dele sobre os atos vinculados e atos discricionários, eles achavam que aquela atitude do prefeito ela tinha que ser vinculada às macas. Sim. Uhum. E aí ele me contou um caso que eu achei interessante, não só para De mim. utilidade pública, né, professor? Ele contou um caso que quando ele começou a ministrar as aulas, as pessoas na sala de aula achavam que aquela decisão cabia ao chefe do executivo. Ah. É porque acham que ele que vai decidir, né? Eu achei isso muito curioso, né? Você viu que a mentalidade das pessoas vão mudando também ao longo do É. tempo? Eu achei isso muito interessante. Mas essa questão da cosmovisão é muito. E a gente tem que pensar o seguinte: o que é essa cosmovisão, como isso nos afeta? Quais são os pensamentos que não cabem na nossa realidade? Não é? Mas por que isso? Porque no meu contexto, não. Os direitos fundamentais, sim, claro, eles estão ali. Eles permeiam as relações entre os particulares. As relações entre particular e particular, particular e particular, aí nós vamos dar o nome de horizontais, privadas ou externas. Horizontais, privadas, externas.
A aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares e o poder público, dá-se o nome de eficácia externa, não, relações verticais, eficácia vertical ou objetiva, não. A expressão externa diz respeito às relações entre particular e particular. Difícil essa questão. Letra C. Segundo a teoria dos 4 status de Jelinek, o status positivo possui o poder de influenciar na formação da vontade do Estado por meio do exercício dos direitos políticos? Não. Ativo. Status ativo. Adiante. Por afrontar o direito à liberdade de expressão previsto na Constituição, é inconstitucional dispositivo que proíbe, no âmbito da programação das emissoras de radiodifusão comunitária, a prática de proselitismo, a prática de arrebanhar. Agora, eu não sei se essa palavra ela é sempre usada no contexto religioso ou no contexto político também. Acho que sim, né? Prosélito, mas essa palavra ela tem uma origem religiosa. Isso aqui está assentado na ADI do STF 2566. Não se pode. É aquela lei sobre... aquela lei das rádios comunitárias. Censura prévia. Constitui-se censura prévia ofende o princípio constitucional da liberdade de expressão. O dispositivo da lei é o parágrafo 1º, artigo 4º, da Lei 9612 de 98, que instituiu o Serviço de Radiodifusão Comunitária. Então, interessante. As entidades associativas, ainda que não expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Aí nós vimos isso que não, isso vai de encontro ao artigo 521, mas naquela situação do mandado de segurança coletivo, que faz remissão aí à súmula do STF, é aquela súmula 600, e você está com ela aí, Elisa? Você pode ler para mim, por gentileza? É a 600 e quanto, professor? 678, é aquela súmula do mandado de segurança que diz... 678 são inconstitucionais os incisos 1 e 3 da Lei 8162? Não. Não. É aquela que fala sobre o mandado de segurança coletivo. Deixa eu jogar aqui. Vamos lá. Professor, mas é o que a gente viu ontem? É a 629, eu acho. Então, ela era 629, que a impetração do mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes. Ótimo. Porque, normalmente, para a representação processual, né, em juízo, ou até para a representação fora do juízo, mas sendo representação, a associação tem que contar com expressa autorização dos associados, seja por ata, não é? Ou seja por autorização individual, exceto sim, no caso do mandado de segurança coletivo. Aí tem algumas regras, né? Que ele diz eficácia subjetiva, formada a partir da ação coletiva, do rito ordinário, por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda constante da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Sim. Então, são teses de repercussão geral. Essas teses são ótimas.
Vamos adiante, vamos adiante. Sétimo, dentre os direitos e garantias fundamentais, a Constituição de 88 prevê que a lei afetará o direito adquirido ao ato jurídico a coisa julgada. Não, artigo 5º, 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, que é a coisa julgada. Essas definições, elas se encontram lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é uma lei assim... É no artigo 6º, não é? É, que inclusive foi tema da segunda etapa do Paraná. Eu acredito que caia mesmo. Aqui no parágrafo 1º, reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente no tempo em que se efetuou. No parágrafo 2º, consideram-se adquiridos os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem, não é? E o parágrafo 3º chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. E eles perguntam isso nas provas orais, professor. Perguntam. Eles perguntam a diferença de coisa jurídica formal, coisa julgada formal e coisa julgada material. Exato. Também. E aqui no finalzinho dela, Elias, aqui em 2018, olha quantas alterações, né? A partir do artigo 22, não, 21, a partir do artigo 20. Nas esferas administrativas, controlador, o seu código está depois disso? Sim, professor. Ele está, inclusive, ele já vem com os destaques. Isso aqui a gente vai ter que fazer uma aulinha sobre isso aqui, ó. Porque isso tem caído demais. O mais interessante foi a prova do Paraná ter caído um conteúdo, me parece que foi o artigo 18, Elisa. E foi o artigo 18. O artigo 18 diz respeito à competência das autoridades consulares brasileiras, não é? Exato, para celebrar o casamento. Casamento e outros atos do registro civil e do tabelionato de notas. Exato. Inclusive, a expedição, né, a lavratura lá do registro de nascimento e de óbito. E a expedição dos certidões, né? O mais interessante é o seguinte, que caiu essa questão e muita gente não conseguiu localizá-la, esse dispositivo. Eu sabia isso, porque essa questão, professor, ela parece que ela sofreu alteração em 2013. E eu já tinha verificado isso e até avisado para uma colega que é muito estudiosa e que estava no concurso de São Paulo, na segunda fase, aí eu falei para ela, olha, essa questão vai cair porque foi alterado recentemente, na época eu falei para ela. Então eu saberia localizar, mas muita gente não conseguiu, né? No Paraná, e assim, era uma coisa, a prova do Paraná, pelo trauma que tinha sido aquela outra anterior, você sabe, que eles pediram um determinado recibo, você sabe dessa celeuma? Eles resolveram... A do recibo eu fiz, professor. Você fez? Aquela eu cheguei a fazer. Então, aí, enfim, para evitar celeumas e discórdia, eles fizeram uma prova assim, tudo ipsis literis. Bastava você copiar ali, na segunda etapa. O problema era você localizar as disposições. B. Não excluirá da apreciação... A que eu não saberia responder do Paraná foi aquela que se é permitida punição ao titular que esteja sob sindicância. Mas eu acredito que isso lá na Lei 8935 seja regulado. Não, isso isso diz respeito a um PAD do Estado. A um PAD do Estado. Isso está no Código de Normas e tem uma lei específica que trata sobre isso. Tá. Então não estava na 8935. Bem, eu fui por ela. Eu fui pela lei federal, que ela tem, assim, uma aplicação subsidiária, mas tem dispositivo expresso no Paraná. Tem uma lei estadual específica.
Se não está no código, se não me engano, inclusive está no código de normas, e tem uma outra lei estadual que repete, que tem a mesma letra. Ah, tá. E o mais interessante é o seguinte, 2 dias antes, a Érica, a esposa lá do nosso amigo, ela mandou exatamente esse ponto para a gente no grupo. Você acredita nisso? Coincidentemente, né? Um anjo, né? Um anjo da guarda. Não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça do direito. 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça do direito. Fácil. C. Estabelecerá o procedimento para desapropriação por utilidade pública mediante indenização em títulos públicos. Falso. Quinto, é o inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, sim, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. D. Considerará os crimes contra a administração pública inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia. Os crimes contra a administração pública. É o 43, artigo 5º. Vai marcando aí, ó, com lumicolor. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-lo se omitirem. Deixa eu tirar uma foto aqui. Vou fazer um quadro aqui, Elisa. Deixa eu marcar aqui. Sobre esses crimes, porque esse aqui é um dos tópicos. Aqui, ó, Elisa. Às vezes a gente está aqui batendo o nosso papo, mas assim, saiba você que o elenco aqui, ó, o seu telefone está até aqui. Vou tirar aqui para ninguém te ligar. Só eu. Aqui, Elisa. Isso aqui é o meu esquema de aula. Então, eu vou marcando aqui tudo que eu já estou passando. Um dos pontos que nós vamos tratar agora, crimes inafiançáveis e imprescritíveis. É porque eu vou passando pelas questões. Às vezes nós temos 80 questões, mas essas 80 questões, ela trata 10 pontos. Então, pode parecer assim, não está resolvendo muitas questões, mas na verdade, eu estou fazendo as questões e você... Baseadas nos pontos, né? Os pontos, né? Esse aqui eu Professor, mas os crimes imprescritíveis previstos na Constituição, eles são só 2, né? O de racismo, não é? E o de constituição de ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Estes são os imprescritíveis. Agora, os inafiançáveis, aí eles são diferentes. Eu vou fazer um quadro aqui com isso. Peraí, deixa eu só parar a gravação aqui, que eu tenho que falar uma coisa para você, mas é uma questão pessoal, é um ponto de vista, enfim, vamos voltar. Agora eu posso voltar a gravar. Crimes inafiançáveis. Porque essas opiniões são muito particulares, né? E eu não gosto. Concorda, Elisa? Crimes inafiançáveis. Você vai entender como todos, Elisa, todos. E você vai pensar assim, ração mais 3TH. Agora vamos lá. Racismo. Racismo. Ração, ação. Racismo, ação. De grupos armados. De grupos armados. E quais são os 3 TH? Os 3. O tráfico, o terrorismo, a tortura. Tortura. E os hediondos. Então, quais são os inafiançáveis? Todos. Ração 3TH. E quais são os imprescritíveis?
Os imprescritíveis... Só são 2, né? É a ração. É. Os imprescritíveis é a ração. Racismo, ação de grupos armados. E ação de grupos armados. E os insuscetíveis... Eu colocando um P antes do T. Insuscetíveis de graça ou anistia. Insuscetíveis é o 3TH, Elisa. Ficou fácil, não ficou? Os inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou insuscetíveis de graça ou anistia, 3TH. Eu estava lendo ali aquelas informações ali do que é concurso, o pessoal é bem criativo. Um determinado concurseiro escreveu e fala assim, sabe como eu guardo 3TH? Eu penso que 3TH é um perfume. É um perfume, mas é um perfume ruim, é um perfume sem graça. E se é um perfume sem graça, não tem graça e não tem anistia. Perfume sem graça é um perfume sem graça. Quais são os sem graça? Os insuscetíveis de graça ou anistia. O 3T e o H. E quais são os imprescritíveis? É a ração. E os inafiançáveis são todos. Considerará crimes contra a administração pública inafiançáveis? Quais são os inafiançáveis? Racismo, ação de grupos armados, tráfico, TTT-H. Insuscetíveis de graça e anistia. São aqueles 3TH. Ficou criativo, né? Poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa de qualquer uma das partes exigir? Isso é falso. Isso é falso. Artigo 5º é o 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. 8º. Ao dispor sobre direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal de 88 dispõe que, após o registro dos filiados, as entidades associativas têm legitimidade automática para representá-los judicial ou extrajudicialmente. Acabamos de ver isso. Isso é falso. Não. As entidades associativas, artigo 5º, 21, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. É o 21. B. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em títulos da dívida pública. Nossa, praticamente idêntica à anterior. Aí é o 24. A lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, né? Exato, perfeito. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Essa é a 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Perfeito. Letra C é a resposta. Letra D. É livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão atendidas as qualificações profissionais que o respectivo órgão de classe estabelecer? 13. Classifica, por favor, Elisa, essa norma quanto à eficácia e a classificação quanto à aplicabilidade e eficácia. Professor, desculpe, eu não vi qual que era a norma, porque eu estava vendo 184, que fala sobre
a União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária. Aí o pagamento imóvel rural, né? O pagamento será mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. É o 184 caput, porque eles dão aqui no 24, né? A lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade de utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Aí, no final, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. E os casos, entre os casos previstos, está o 184, né? O senhor lembra? Lembro. Eu cortei essa parte da minha Constituição, porque eu estava ministrando essas aulas lá em Maceió. Aí, eu estava muito cansado, segurando... Peraí, deixa eu ler aqui, Constituição da República. É o 184... Parágrafo caput. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a função social. Vou compartilhar aqui. Mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária e com cláusula de preservação do valor real. Em títulos da dívida agrária. Prévia e justa indenização. Vamos ver os outros. Agora, então, professor, esse é no caso do imóvel rural para fins de reforma agrária. No caso da política urbana, no artigo 182, parágrafo 3º, a desapropriação de imóveis urbanos será feita, as desapropriações serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Então, a gente tem que guardar esse daí do caput do 184, né? Exatamente. Mas ainda tem, professor, no 182, parágrafo 4º, inciso 3º, tem uma outra desapropriação. Essa é de imóvel urbano feita pelo poder público municipal. Não é? Não, facultado ao poder público. Urbano feita por aquele imóvel que não cumpre função social, né? Que não promova seu adequado aproveitamento, sob pena excessivamente de desapropriação com pagamento de títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal. Então, são 4 casos, né, Elisa? São 4 casos. Então, peraí, vamos fazer aqui eu vou fazer uma coisa aqui agora, nesse momento, quer ver? Sim. A gente vai fazer isso aqui agora. Porque depois, na hora da prova, confunde tudo. Vamos fazer aqui os 4 casos. O parágrafo 4º, Ctrl C, eu vou fazer isso aqui agora. Vou colocar 4º. Pagamento, aqui, desapropriação, pagamento de título da dívida pública. Não, deixa eu voltar aqui, peraí. Peraí. Salvar, peraí. Caso 4. Isso aqui é muito interessante a gente fazer essas comparações, porque eles fazem, né? O caso 3º, é o parágrafo 3º do 182. Artigo 182, parágrafo 3º. Que é pagável em títulos da dívida pública resgatáveis em 10 anos, né? E aprovados pelo Senado Federal. Professor, eu queria tanto pegar uma serventia do seu lado para estudar e ter aula o resto da vida. Vai ser ótimo, a gente vai ficar próximo. Caso 1º. Vamos lá.
o caso primeiro, vamos copiar aquele lá, que é o artigo. Qual que é o inciso mesmo? O primeiro não é o inciso 24 do 5º? A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Tá. Ressalvados casos previstos nessa Constituição. Então, o primeiro do artigo 5º, inciso 24, é em dinheiro. Então, peraí, deixa eu voltar no artigo 5º. Qual que é o inciso mesmo, Elisa? 24. Ah, tá. Ótimo. Então, caso 1. Vou colocar a hipótese primeiro, hipótese. Então, no artigo 5º, nós temos que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação. Elisa, você consegue ver o artigo que... Deixa eu voltar aqui só para você ver o que eu fiz. Deixa eu aumentar aqui. Consegue ver o que eu fiz aqui? Na tela do computador? Hipótese primeira. Ah, tá, ótimo. Uhum. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Aí vamos, a hipótese segunda. A hipótese segunda, por sua vez... É a do artigo 182, parágrafo 3º. Ah, é 182, parágrafo 3º. Que também será em dinheiro, não é? Então, peraí, deixa eu tirar aqui. É de imóvel urbano. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro, ok. 182. Depois nós temos a hipótese terceira. Aí a hipótese terceira é o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º. Exatamente. E aí, professor, o que sempre confunde a gente, nesse caso aí da hipótese terceira, que é do artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3º, que está falando que é com pagamento em títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de 10 anos, até 10 anos em parcelas anuais iguais e sucessivas. Então, esse prazo de 10 anos, eles jogam outro prazo que é para a gente se confundir. Então, o senhor tem que pensar assim, 8(2), não é o artigo 182? 8 mais 2 dá 10. Não é? Ué, porque é muita coisa, porque aí são 10 anos, até 10 anos. Com certeza. Deixa eu mandar aí para você. Eu vou mandar lá no seu e-mail, tá?
Porque você... Professor, mas ainda tem mais um. São ainda 5? Tem um quinto caso. Ai, então vamos lá. O quinto caso, professor, é que é sem indenização, é do artigo 243. Então, lembra daquela história de plantas psicotrópicas? Então tá, peraí, deixa eu colocar. Ou terras que tenha tido trabalho escravo? Uhum. É do 243. Aí vai ser sem indenização. Então, deixa eu colocar a hipótese quinta aqui. Hipótese quinta, vamos lá. Qual que é o artigo? Artigo 243, 243, caput. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado que couber o disposto no artigo 5º. Fundo especial, perfeito. Deixa eu colocar ele aqui. E a gente já fecha esse nosso esquema. Deixa eu colocar aqui uma letra menor. Aqui, arquivo, imprimir. Eu vou mandar. Vou copiar aqui e vou mandar para o grupo. Lá no Flashcards. Eu vou mandar para o seu e-mail, Elisa. Tá, muito obrigada. Elisa, então vamos aqui. Você está aqui, já está preparado o nosso material. Deixa eu mandar aqui para o seu e-mail, porque se você conseguir abrir Tá, muito obrigada. Você vai acompanhando aí e já imprime. Vamos colocar a hipótese de desapropriação, né, Elisa? Sim. Vamos colocar aqui. Dando aqui, área de trabalho, 2020. Aula 5. Mandei o arquivo Word. Já mandei. Então, só para voltar aqui, antes de nós encerrarmos essa nossa primeira parte, eu vou compartilhar aqui com você, e você pode ir seguindo aqui. A hipótese primeira é do artigo 5º, inciso 24, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ressalvados ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados casos previstos na Constituição. Primeira hipótese. Segunda hipótese, artigo 182. A política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Parágrafo 3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Até então, procedimentos para necessidade, utilidade pública, interesse social, prévia e justa indenização em dinheiro. De imóveis urbanos, prévia e justa indenização em dinheiro. Parágrafo 3º. O parágrafo 3º. A política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado,
que promova seu adequado aproveitamento, sob pena sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e territorial progressivo no tempo, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate, 8 mais 2, 10, de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Hipótese 4ª. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Então, enquanto ali aquele do IPTU progressivo é títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado, aqui na reforma agrária por interesse social, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função é títulos da dívida agrária com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos a partir do 2º ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. E, por fim, então está até fácil, né, Elisa? Está até fácil. A primeira e a segunda hipóteses em dinheiro. A 4ª é aqueles títulos aprovados, né, os títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado, e o da reforma agrária, títulos da dívida agrária. Títulos. Então, o IPTU progressivo é título, o 184, reforma agrária, também é título, e o 5º não tem pagamento. Artigo 243. As propriedades rurais urbanas de qualquer onde forem localizados culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outra sanção previstas em lei, sem qualquer indenização ao proprietário. É isso, né? Sem qualquer indenização ao proprietário. Professor, e a única coisa é que tem uma súmula que diz respeito à lei de desapropriação por utilidade pública, que é o Decreto Legislativo 3365 de 41, e essa súmula do STF, súmula 652, diz que o artigo 15, parágrafo 1º do Decreto Legislativo 3365, que é o decreto de desapropriação por utilidade pública, não é inconstitucional. É só isso. É porque, como é uma súmula mais recente, pode ser questionado, né? É o decreto 3365, de 21 de junho de 41. 3365, artigo 15, parágrafo 1º. Súmula, qual que é a súmula? A súmula é 652. O decreto, qual é o parágrafo? O artigo 15, parágrafo 1º do decreto 3365. 3655, né? 3365. 3365. De 41. Não é inconstitucional. Não é inconstitucional. É porque é uma súmula mais recente, né? Não é inconstitucional. Deixa eu dar uma olhada nesse artigo 15, parágrafo 1º desse decreto. Decreto 3365. É que eu acho, professor, que eles não colocaram na súmula, mas eu acho que a letra D, a linha D, que fala que não tendo havido atualização a que se refere, quer dizer, a atualização é do valor cadastral do imóvel. Então, o juiz fixará, independentemente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que tiver sido fixado originariamente o valor do cadastro e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.
Na hora de pagar a indenização, o juiz é que vai fixar, independentemente da avaliação. A emissão provisória poderá ser feita independentemente da citação mediante o depósito. Tá, letra A, B, C, D. Não tendo havido atualização ao que se refere ao inciso C, do valor cadastral do imóvel, o juiz fixará, independentemente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral. Ao despachar do processo judicial. Esse decreto aqui para a gente é super importante no registro de imóveis, sabia, Elisa? Então, por isso que eu estou falando, professor, o senhor desculpe até eu cortar a sua aula. Não, isso é extremamente importante. Como é uma súmula muito recente e diz respeito a uma coisa que é da propriedade imobiliária, eu acho que a gente tem que saber, né? Não, com certeza. Esse decreto 3365 de 1941. Deixa eu copiar ele aqui. Elisa, decreto... o ano passado, né, eu comecei com aquele projeto de gravar... deixa eu só marcar aqui. Aí você completa aí, Elisa, no artigo que eu mandei para você. Tá. Porque eu estou completando agora. Eu comecei a gravar os... como chamava? Aquele projeto é o projeto os códigos de normas comentados, né? Sim. Artigo por artigo. Você lembra que eu estava envolvido com esse projeto? Sim, claro. Uhum. Aí eu resolvi fazer, enfim, o registro de imóveis de Alagoas, né? Deixa eu só... Na hora que... Só um minutinho, deixa eu só ajustar isso aqui, para eu deixar isso tudo numa mesma folha. Tá, agora... Imprimir. Eu vou te mandar depois esse aqui também. Mas eu vou parar a gravação porque nós vamos fazer o nosso intervalo. Só para eu terminar, só para eu falar com você. Oi, vamos lá? Vamos lá. Nossa, mas ficou ótimo, hein? Professor, eu ainda não achei meus trabalhos, mas eu não esqueci. Agora, na hora do intervalo, eu mandei 123 perguntas de constitucional. Nossa, que delícia! Mas você estava seguindo aqui as nossas aulas ou você já tinha esse material? Não, eu já tinha, só que eles me mandaram totalmente desconfigurado. Nossa, que delícia! Aí eu peguei e reconfigurei, mas não está com o seu material, não está atualizado. Ah, não, tá ótimo. Nossa, esse aqui eu vou imprimir agora. Nossa, que ótimo. Muito obrigado. Olha, gente, que delícia. Não vejo a hora. Eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais. Acabamos de falar sobre isso. Os destinatários dos direitos e garantias fundamentais. Eu estou aqui no meu livro, ó. Os direitos fundamentais surgiram tendo como titulares as pessoas naturais, haja visto que na sua origem representam limitações impostas ao Estado em favor do indivíduo. Exatamente. Com o tempo, os ordenamentos passaram a reconhecer direitos fundamentais das pessoas jurídicas e, modernamente, as constituições asseguram ainda direitos fundamentais das pessoas estatais, isto é, o próprio Estado passou a ser considerado titular dos direitos fundamentais.
Não significa afirmar, porém, que todos os direitos fundamentais têm como titulares as pessoas naturais, as jurídicas e as estatais. Há alguns que podem ser usufruídos por todos e há direitos restritos a determinadas classes. É exatamente isso, está super em consonância com o que eu estou fazendo. Professor, esse seu livro é do Marcelo Novellino, né? Eu adoto. É o resumo ou é o direito constitucional? Não, esse que eu li agora é do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino, que é um livro de resumos. Mas eu adoto o livro do Marcelo Novellino, aquela parte do controle de constitucionalidade eu adoto do Pedro Lenza. Enfim, são esses dois que eu estou trabalhando agora. É porque eu não achei ainda o meu de Marcelo Alexandrino de constitucional. Eu acho que só de administrativo. Mas não é o manual, não. Eu estou adotando o resumo, que eu acho melhor. O resumo, Nossa, adorei. Vou me ater a esse resumo seu, vai ser ótimo. Vamos continuando, então, com as nossas... o constitucionalismo, eu tenho aquela apostila do neoconstitucionalismo do professor Lordeiro. Aqui, onde está a minha... Gente, onde está aqui o meu... Aqui, ó. Nona questão. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Os tratados... Elisa, deixa eu te falar aqui, torcer. Vamos aí continuar. 9. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Os tratados de direitos humanos aprovados no processo legislativo ordinário... foi até bom a gente tocar nessa questão. Hoje, eu estava lendo aqui, Elisa, isso enfim, discutível. Você se lembra que nós temos no ápice da nossa pirâmide normativa as normas constitucionais e os tratados de direitos humanos inseridos, internalizados nos moldes do artigo 5º, parágrafo 3º. Ok. Porque aí ele equipararia a emendas constitucionais. Logo abaixo desse ápice e acima das leis e dos decretos, nós teríamos aqueles tratados, e aí é o grande ponto, para alguns autores, seriam os tratados de direitos humanos internalizados. Aí agora eu estou com essa interrogação, que eu também não saberia responder. Seriam todos os tratados internacionalizados, ou só seriam o caráter supralegal, os tratados de direitos humanos? Você concorda? Você consegue entender a diferença? Deixa eu tirar uma foto aqui. Professor, numa dessas perguntas, é que agora eu não posso ver, mas numa dessas perguntas do professor Vilaverde, ele comenta exatamente isso. Então, aí ele até o fundamento julgado. Eu fico com... Eu só vou falar, eu vou te mostrar o que eu estou a dizer para você. Vou fazer aqui bem rápido, porque isso é bem relevante também, essa questão da supralegalidade. Sim. Eu vou colocar aqui. Nós temos o ápice, que são as normas constitucionais, mais os tratados de direitos humanos, o artigo 5º, não há dúvida quanto a isso. Aqui Sim. É a mesma coisa, normas constitucionais, mais tratados de direitos humanos, do artigo 5º, 3º, parágrafo 3º. Vou colocar só o artigo 5º. Artigo 5º. Aqui nós temos a faixa da supralegalidade. Então, professor, mas essa faixa da supralegalidade, ela corresponde ao artigo 5º, parágrafo 2º. É que foi antes de ter sido adotada a emenda constitucional número 45, que acrescentou o parágrafo 3º, não é? Aí, quando tinha o parágrafo 2º, falava tratados e convenções internacionais, direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais. Não fala de direitos humanos, só fala tratados internacionais em que a República seja parte. Olha, então, é isso. Você viu aqui a diferença?
Eu vi. Tratados de direitos humanos. Aqui, todos os tratados. Sim. Essa questão... Mas, assim, eu particularmente, Elisa, eu acho que a supralegalidade seriam os tratados de direitos humanos, porque os outros tratados que não são de direitos humanos, eles não teriam caráter de supralegalidade. É só os de direitos Mas aí humanos. eles teriam caráter do quê? Ele teria o mesmo status das leis. Das leis infraconstitucionais. Entendi. Uhum. Mas pela Constituição, professor, não é o que está dizendo, só que a gente tem que ver a interpretação do Supremo, né? Por isso que eu acho que a posição do Supremo é essa, mas assim... Eu também não estou seguro quanto a isso, Elisa. Esse o ponto, entendeu? Mas tem uma daquelas perguntinhas das 123 perguntas que eu mandei, está bem explicadinho ali. Eu li hoje. Eu não me lembro. Eu li hoje, não sei aonde, o problema é que eu não vou lembrar onde eu li isso. Sobre legalidade. Fica com essa posição, o que eu li hoje no livro constitucional. Eu acho também que é a mais assim, que trata com maior cuidado a questão, né? Os tratados de direitos humanos aprovados por processo legislativo ordinário são incorporados no direito brasileiro com natureza supralegal, suspendendo a eficácia das normas infralegais que com eles sejam conflitantes. Exatamente isso. Sim. Eu li isso. E ainda tem uma tese que é sustentada pelo ministro Gilmar Mendes, que diz da eficácia paralisante dos tratados de direitos humanos internalizados no ordenamento jurídico brasileiro. Você já leu sobre isso? Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Você já ouviu essa expressão? Eficácia paralisante dos tratados internacionais de direitos humanos. Exato. Deixa eu só dar uma olhada aqui para a supralegalidade. Esse ministro, ele tem tanta capacidade, mas ele fica se perdendo em picuinha em vez de se dedicar às questões doutrinárias, que ele podia ficar dando aula, né, no Supremo. E ele fica só criando confusão, aí fica metade com raiva, metade sem raiva. Eu nunca ouvi falar, não, professor, mas se ele escreveu sobre isso, cai. Ai, meu Deus. Você sabe aquela hora que você precisa achar o tema e você não consegue? Tá bom. Vamos deixar aqui, eu vou procurar sobre isso, prometo. E amanhã eu acho... Peraí. Professor, será que é isso? É o HC 82959, julgado em 2006 e relatado pelo ministro Gilmar Mendes. Eles trazem uma lição sobre o núcleo essencial, não é, né? Eu tenho que ver... Tá, eu não vou encontrar aqui agora no livro do Novelino, porque eu não sei exatamente se está no controle de constitucionalidade ou se está aqui na parte inicial. Enfim, tá bom. Vamos deixar isso aí como esse nosso... vou marcar aqui. Já falamos sobre dimensões objetiva e subjetiva, relação vertical e horizontal, classificação, características, fins inafiançáveis e imprescritíveis. Já falamos sobre tudo. Só vou marcar, então, sobre o caráter da supralegalidade dos tratados, que é o que nós temos que vencer. Enfim, deixar isso claro, que agora eu fiquei em dúvida. Qual que é o posicionamento que você adotaria? Não, eu acho, professor, eu tinha entendido lá na Constituição que as outras normas seriam que está dizendo lá, seriam eles não fazem distinção entre os tratados, mas aí os tratados, antigamente, eles eram vistos como normas infraconstitucionais, não é? Então, agora, faz sentido a sua posição dizendo que só os tratados de direitos humanos teriam esse caráter de supralegalidade. Só isso aqui. Agora, eu estou bem seguro sobre isso.
É só isso. Eu só preciso de me basear no fundamento. Assim, de ter um autor que já tenha publicado. Mas, professor, naquela pergunta, naquele rol de perguntas tem. Ótimo. Vamos adiante. Letra A. Resposta correta, inclusive, é a letra A. Os tratados de direitos humanos aprovados por processo legislativo ordinário são incorporados no direito brasileiro com natureza supralegal. Achei, Elisa. Esse TF, recurso extraordinário 466-3431. No voto condutor para o acordo do ministro Gilmar Mendes, quanto à internalização dos tratados internacionais que cuidam da proteção de direitos humanos, subscritos pelo Estado brasileiro em período anterior à emenda constitucional, esse é o problema, né? 45/2004 e seus efeitos em relação à legislação brasileira conflitante. Então, qual que é? É recurso extraordinário? 466-3431. 466-3431. A eficácia suspensiva de efeito paralisante. Agora. Eficácia suspensiva de efeito paralisante. Nossa. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Vamos lá. Eficácia suspensiva do efeito paralisante. Espera aí, deixa eu jogar aqui no recurso extraordinário 466-343-1. É a questão da prisão civil, tudo bem. Vamos ver aqui. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui com você o voto. Está vendo, Elisa, o voto aqui? Peraí, professor, eu estava procurando lá, mas eu não vou procurar agora não, porque eu não estou achando. Sim, estou vendo. A questão do Banco Bradesco, obviamente, era o depositário infiel, tal, após o voto do ministro, prisão civil. Se não existem maiores controvérsias sobre a legitimidade constitucional da prisão civil, assim não ocorre em relação à prisão do depositário infiel. Tudo bem. As legislações mais avançadas em matéria de direitos humanos proíbem expressamente qualquer tipo de prisão civil decorrente do descumprimento de obrigações contratuais, excepcionando apenas o caso do alimentante. O artigo 7º da Convenção, a questão toda é essa. Com a ratificação dessa Convenção, assim como o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, sem qualquer reserva, amplos. Isso aqui é o voto do ministro Peluso. Deixa eu ver o voto aqui do ministro Gilmar Mendes. Aqui, em termos práticos, trata-se de uma declaração eloquente de que os tratados já ratificados pelo Brasil, anteriormente à mudança constitucional e não submetidos ao processo legislativo especial de aprovação no Congresso Nacional, não podem ser comparados às normas. Não se pode negar, por outro lado, que a reforma... Mas ele falou humanos aqui? Não, não falou. Ele falou só os tratados internacionais, né, já ratificados pelo Brasil. Não se pode negar o caráter dos tratados. E aí ele vem no segundo parágrafo, né, no parágrafo seguinte. Não se pode negar, por outro lado, que a reforma também acabou por ressaltar o caráter especial. Ele está falando da reforma que inseriu o parágrafo 2º, Elisa. O parágrafo 3º, Não, o segundo... A emenda constitucional 45, ela inseriu o parágrafo 3º. Tá, o parágrafo 3º, tudo bem, o parágrafo 2º já existia, tá, obrigado. A reforma também acabou por ressaltar o caráter especial dos tratados de direitos humanos em relação aos demais tratados de reciprocidade entre os estados pactuantes, conferindo-lhes lugar privilegiado. Não, mas assim, quanto ao parágrafo 3º, a gente não tem dúvida.
Então, professor, mas eu acho que se esses tratados de direitos humanos têm lugar especial, é por isso que a sua tese está correta, que são os tratados internacionais que abordam o tema dos direitos humanos, que tem caráter supralegal. Os demais não, porque os demais não ocupam um lugar especial no ordenamento jurídico. O excelentíssimo senhor Gilmar Mendes. Perdão, desculpe, Elisa. Esse voto foi do Gilmar Mendes, o relator, que era o ministro César Peluso. Sim. Então, isso que estamos falando aqui é tudo o que o Gilmar Mendes fez, disse. Sim, sim. Uhum. Tá bom? Mas onde que ele está falando da eficácia suspensiva? Espera aí, eficácia paralisante. Ele usa a palavra paralisante. A previsão da prisão civil depois, nesse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia da Constituição sobre os atos normativos internacionais, a previsão constitucional da prisão civil depositária infiel não foi revogada pela ratificação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mas deixou de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados em relação à legislação infra que disciplina a matéria, tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a legislação infraconstitucional posterior que com ele seja conflitante também tem sua eficácia paralisada. É o que ocorre, por exemplo, com o artigo 652 do novo Código Civil de 2002, que dispõe, enfim, desde a ratificação pelo Brasil de 92 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não há base legal para a aplicação da parte final do artigo 5º, inciso 3º, da Constituição, ou seja, para a prisão civil do depositado infiel. Ou seja, uma pergunta que é muito mais interessante de ser feita tudo bem, a supralegalidade já está vencida, mas qual o efeito da supralegalidade em relação aos artigos que dispõem sobre a prisão depositária infiel? Ela revoga? E eu já escutei muitas vezes a palavra revoga. Você não acha? Eu acho que revogar não vai ser paralisar, né? A tese que devemos adotar é a tese então, exarada pelo ministro de suspensão da eficácia paralisante e não de revogação. A paralisia da eficácia, né? Eficácia suspensiva, de efeito paralisante. Mas o que foi paralisado foi a produção de efeitos, ou seja, a eficácia dos tratados anteriores, né? Não. A eficácia do artigo do Código Civil que dispõe sobre a prisão do depositário infiel e também no novo... Entendi. Então, esses tratados, eles suspenderam a produção de efeitos, é isso? Exato. Uhum. Então, houve a suspensão da produção de efeitos dos tratados... dos tratados não. Das normas que das normas internas que dispunham sobre, por exemplo, das normas internas sobre o depositário infiel. Sobre o depositário infiel. Só que pode ser qualquer outra norma que contraria as disposições dos tratados, não só essa, né? Então, suspensão da produção de efeitos, ou seja, suspensão da eficácia das normas internas sobre depositário infiel. Não é para falar revogação, né? Deixa eu colocar isso aqui no grupo, que aí a gente vai... Vamos falar sobre isso aqui. Isso que é importante, essa parte final aqui. Interessante, né? A gente...
Isso aqui é importante, sim. Ótimo, ótima questão. Então tá, letra A. Os tratados de direitos humanos aprovados pelo processo legislativo ordinário são incorporados no direito brasileiro com natureza supralegal, suspendendo a eficácia das normas infralegais que com eles sejam conflitantes. Estamos juntos, Elisa? Sim, sim, professor. B. Os direitos fundamentais têm por objetivo principal impedir abusos do Estado frente aos cidadãos, razão pela qual não são aplicáveis as relações privadas. Falso. Nós sabemos da eficácia radiante dos direitos fundamentais no aspecto objetivo, né? Vimos isso. Letra B é falso. O princípio da proibição da proteção insuficiente tem por objetivo impedir que as intervenções a direitos fundamentais sejam realizadas de forma excessiva, infringindo o seu núcleo essencial. Não, esse princípio da proibição da proteção insuficiente, não. Esse é o princípio da... Não é esse princípio. Esse que diz isso é aquele princípio dos limites. Proibição da proteção insuficiente. Não, a proteção é proibição do excesso. Uhum. Esse aqui não é esse princípio. O princípio da proibição da proteção insuficiente tem por objetivo impedir que as intervenções a direitos fundamentais sejam realizadas de forma excessiva. Não, esse é aquele limite dos limites. Você lembra daquele princípio? Limite? Sim, da teoria dos limites dos limites. É aquele... Schranken, né, que o senhor falou. Schranken, naquela palavra alemã. O princípio da proporcionalidade decorre no direito brasileiro no princípio do devido processo substantivo, do devido processo legal em sua acepção substantiva, podendo seu uso regular tanto o exercício de poderes de parte do Estado, como dirimir conflito de regras constitucionais. Está errado, porque conflitos entre regras são resolvidos pelo tudo ou nada. A aplicação de uma regra afasta a de outra. Ou se aplica uma ou se aplica outra. Os conflitos entre princípios eles devem ser resolvidos pelo princípio da proporcionalidade na ponderação, com a ponderação, correto? Não é isso? Sim, sim. Então, aqui não faz sentido. Essa questão é uma questão difícil. Mas a letra A está bem fácil. O princípio da não retroatividade dos direitos fundamentais impede que novas regras afetem direitos e perspectivas de aquisição? Não. É diferente direito adquirido, direito... Não, direito em perspectiva de aquisição é mera expectativa de direito e não direito adquirido. Portanto, novas regras elas podem se aplicar quando se há apenas expectativa de direitos. Sim. Direito em perspectiva de aquisição é mera expectativa de direito, tá, Elisa? Tá. Difícil essa questão. Vamos lá, 10. A cenário alternativo que nos termos da Constituição Federal apresenta apenas crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Então, peraí. Eu tenho que olhar isso aqui sempre. Os crimes inafiançáveis são todos. Sim. São todos. Aí o senhor fala todos, é a ração mais o TTT mais os hediondos. Quais são aquelas hipóteses em que nós temos apenas inafiançáveis e imprescritíveis? Os imprescritíveis são só a ração. Racismo e ação de grupos armados. Sim. Uhum. Exato. 10, letra E. Tem que ter um esquema, senão a gente não consegue resolver isso. Sim. 11. Os denominados direitos fundamentais de terceira geração, provimento, tutela a integridade física e moral, consagra o princípio da isonomia, são de titularidade coletiva. Letra 11. Letra C. É o valor da solidariedade, não é? Deixa-me ver se eu já tirei essa foto aqui. Esse quadro. Já tirei a foto do quadro. Deixa eu só passar a última coisa que nós temos que tratar aqui. A respeito de uma classificação das dimensões.
Eu quero falar sobre isso. As dimensões. Esquematizar de uma forma mais clara. Classificação de dimensões. Vou colocar dimensões aqui. Dimensões. Então, nós vamos ter primeira dimensão. Alguns preferem geração. Eu prefiro dimensão. A geração ela tem um aspecto distinto, acho eu. Então, vamos colocar as principais. Final do século XVIII. Final do século XVIII. O Estado é o Estado liberal. Tem uma expressão tão interessante aqui que a gente sempre confunde naquele texto. O nome do Estado liberal, isso pode parecer tão estranho, é Estado de Direito, Elisa. Nesse conceito aqui, nesse contexto, né? Estado de Direito ou Estado liberal. O Estado de Direito surge até um pouco antes do constitucionalismo clássico, no rule of law inglês, mas é nessa época que fica institucionalizado. A partir do constitucionalismo clássico, começa a haver predomínio do positivismo jurídico sobre o justnaturalismo, surgindo o Estado do Direito. O constitucionalismo clássico liberal ele surge com as revoluções liberais, o constitucionalismo clássico ou liberal. E o Estado de Direito ele surge um pouco antes do constitucionalismo clássico. Ok. Final do século XVIII, Estado liberal, direitos negativos. Direitos negativos, liberdade, direitos civis e políticos. Dimensões. Primeira dimensão. Segunda dimensão. Início do século XX. Início do século XX é o Estado social. Direitos positivos. Igualdade. Direitos sociais, econômicos, culturais. Terceira dimensão. Século XX. Fraternidade. Direito ao meio ambiente, à paz, ao progresso.
A defesa do consumidor. Então, são essas as dimensões. Voltamos lá para as nossas perguntas. Os denominados direitos fundamentais de terceira geração, eles são de titularidade coletiva. Esse aqui, direitos sociais e econômicos, não é porque são de segunda. Consagram o princípio da isonomia? Não, da fraternidade. Né? Porque isonomia tem a ver com o primeiro e o segundo. Esse no sentido formal e esse no sentido material, concorda? Formal e material. Eu acho que mesmo, então, a letra C. É a prova de São Paulo, de 2018, 12. Agora, vamos lá. Assinale a alternativa que corretamente contempla um exemplo de aplicação do conceito de dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Então, a dimensão subjetiva, vamos lá para a dimensão subjetiva. Vamos voltando para a dimensão subjetiva. Professor, eu não sei se, só uma coisa, eu não sei se o senhor tirou foto dessa lousa. Deixa eu tirar. É boa colocação. Dimensão subjetiva e dimensão objetiva. A dimensão subjetiva diz respeito aos direitos de proteção negativos e à exigência de prestação positiva por parte do indivíduo em face do poder público. A dimensão objetiva, na dimensão objetiva, os direitos fundamentais eles são compreendidos como conjunto de valores objetivos básicos de conformação do Estado democrático, estabelecendo diretrizes para os poderes e para os particulares. Essa última feição é eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Vale dizer, o efeito irradiante dos direitos fundamentais decorre da dimensão objetiva. Assinale a alternativa que corretamente contempla um exemplo de aplicação do conceito de dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Decisão do STF em que foi firmado o entendimento que a revista íntima em mulheres em fábrica de lingerie, ou seja, empresa privada, constitui constrangimento legal. É esse caso, Elisa, é a letra A. Mas isso é muito difícil. Como? Porque a intimidade, o direito à intimidade não é só em face do Estado, é em face de outros particulares. E, portanto, ela é uma expressão do aspecto objetivo, a eficácia irradiante dos direitos fundamentais. E garantias fundamentais. O aspecto objetivo na relação entre os particulares. Então, professor, mas nossa, ia ser super difícil, eu nunca ia colocar esse. Pois é, mas essa foi a resposta. É a proteção da intimidade como valor objetivo básico da conformação do Estado democrático de direito. É isso que eles querem dizer, né? A intimidade como valor objetivo e básico do Estado democrático de direito, né? A proteção à intimidade. Não, ele está querendo dizer o seguinte, que intimidade, a defesa da intimidade se aplica nas relações entre particulares, no caso, a empresa e os funcionários. Ah, entendi, professor. É porque a revista íntima não era em presídio, era empresa. Empresa, é empresa privada. Constitui constrangimento ilegal. Mas isso é muito difícil. Então, pode cair uma pergunta meio parecida com essa na questão agora da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Elisa, quando você tiver uma pergunta sobre aspecto objetivo ou dimensão objetiva dos direitos fundamentais, ele está querendo particularmente não só saber a norma em si, mas ele quer saber na eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Em quais hipóteses dessas elencadas, nessas que foram trazidas,
nós teríamos direitos fundamentais aplicados às relações entre particulares. Seria isso. Mas é isso que você teria que ter se perguntado ao ler a pergunta. Você teria que ter se feito a pergunta. Qual dessas hipóteses eu tenho a eficácia irradiante dos direitos fundamentais? Vamos fazer aqui a 16? Não, a gente está na 13. Vamos fazer aqui mais duas. Só mais a 13. Essa 13 nós já fizemos. Uma bem parecida. Vamos fazer só essa 13. A República Federativa do Brasil tem por fundamento a dignidade da pessoa humana, constituindo objetivo fundamental promover o bem de todos, sem preconceito de qualquer natureza, regendo nas suas relações internacionais pelo princípio do repúdio ao racismo. 13 é letra A. É a letra A, Elisa. Nós já fizemos essa questão que já se repetiu. Que é um dos objetivos fundamentais, né? Aqui, ó, 14 também é correto afirmar ilimitabilidade. Olha só que absurdo. A gente já fez essa questão. A dimensão objetiva diz respeito à relevância que os direitos fundamentais empregam à compreensão do ordenamento jurídico, não produzindo tal dimensão efeitos sobre as interpretações para aplicação de direitos fundamentais individuais. Falso. Eficácia diagonal tem sido utilizado para designar a aplicação dos direitos fundamentais às relações entre... Isso é a letra C. 14 é a letra C. Que é relações privadas, né? Porque ele fala horizontal, diagonal... entre os particulares. E qual que era a outra que ele usava? Relações horizontais, privadas, externas, diagonal. Sim. A diagonal, professor, é a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas demarcadas por desequilíbrio fático e visível. Exato, entre particulares, particular e particular. Tá. O direito à moradia, em sua dimensão positiva, protege a moradia contra intervenções indevidas do Estado de outro... Não. Essa aqui, na sua dimensão negativa, não interferência, não ingerência. No positivo, é a exigência de atuação positiva do Estado. Nossa, essa questão é muito difícil. Muito difícil, porque ela pede dimensão subjetiva, só que é o status negativo, né? Exatamente. É os 4 status de Jelinek. É da VUNESP. Típica questão de prova de VUNESP, de constitucional. A inelegibilidade em razão do parentesco é de natureza subjetiva, podendo ser afastada quando concretamente comprovada a ausência de vínculo. Não, isso é falso, é de objetivo. Ainda que você esteja separada do seu marido, mas você não está divorciada, não importa, você não vê ele há 30 anos, mas você ainda assim vai incorrer na inelegibilidade, sabia, Elisa? Na inteligibilidade? Como assim, professor? Inelegibilidade, vamos supor. Inelegibilidade, sim. Você não agora pode entendi. falar o seguinte, embora eu não esteja divorciada do meu marido, faz 30 anos que eu não vejo ele, eu detesto ele. Há 30 anos, pouco importa, porque ele é de natureza objetiva. Sim, eu entendi. Isso é muito interessante. Não adianta simplesmente falar o seguinte, eu estou casado, ou estou divorciado, ou então, por exemplo, o meu filho, eu não tenho relação nenhuma, eu deserdei, inclusive, ele. Você continua... Professor, agora, por exemplo, no caso do atual presidente, haveria inelegibilidade da primeira-dama, que é a Michele, né? Sim. Mas só pode ser eleita a primeira mulher ou segunda mulher justamente porque ela não é mais casada com ele, né? Se ela fosse, ela seria inelegível. Uma que se candidata, sabe quem é? Ela se candidata? Ela já eleita. Agora, eu não sei se ela vai concorrer a governadora de algum estado. A primeira mulher do Bolsonaro? Não, eu não sei se é a primeira ou se é a segunda, porque essa Michele, eu acho que já é a terceira, né? Essa Michele é a terceira? Ótimo. Não, eu tô bem por fora aí. Mas tem aquela relação, por exemplo, da circunscrição, né? Então, mas ela deveria ser inelegível, né, professor? Porque, inclusive, ela se coloca como mulher do Bolsonaro, tudo isso.
Mas ela tem os filhos dela também, que talvez, mesmo que ela não seja mulher, talvez não, mas eu acho que ela não é a mãe dos filhos. Por isso que eu digo que eu acho que ela é a segunda mulher. É complicadíssima a situação. Bom questionamento. Elisa, vamos encerrar nossa aula por hoje? Tá ótimo, professor, foi maravilhoso. Tá, e amanhã a gente continua, porque amanhã, pronto, nós já vencemos todo o conteúdo dessa teoria geral dos direitos humanos. E amanhã nós vamos fazer os exercícios, vamos fazer mais 5 exercícios aqui dessa parte e vamos fazer os outros exercícios pertinentes especificamente às disposições do artigo 5º, tá bom? Tá, ótimo. Então tá, Elisa, muito obrigada. E aí a gente amanhã se vê às 19 horas. Só um minutinho que eu quero falar uma coisa com você.